Jornal da EPTV, segunda edição. Oferecimento Hiper Saúde. Domingo tem uma Hilux mais 220 mil em dinheiro. Boa noite. Ministério Público investiga a agressão a morador de rua em Ribeirão Preto. Ele levou uma rasteira e socos do segurança de um supermercado. Leitos para crianças com coronavírus estão cheios no HC. Cidades da região aumentam a vacinação com as sobras dos frascos. E a noite de São João vai ter comemoração diferente. O boletim divulgado pela Secretaria da Saúde de Ribeirão Preto, no fim da tarde, confirma mais 449 casos e 19 mortes por Covid-19. Com isso, a cidade chega agora a 90.645 casos. E são 2.522 mortes pela doença. A taxa de ocupação das UTIs nesse momento é de 90,46%. São 294 pacientes graves que ocupam vagas nos hospitais públicos e particulares aqui na cidade. E começa amanhã mais uma etapa da campanha de vacinação em Ribeirão Preto. Quem tem as informações ao vivo para a gente é o Murilo Badessa. Boa noite, Murilo. Oi, Danilo, boa noite para você e para todo mundo. É isso mesmo. Amanhã, no sábado e também na segunda-feira, serão vacinadas aquelas pessoas que têm entre 43 e 59 anos e conseguiram fazer o agendamento no site da Prefeitura ontem. Foram 21 mil doses disponibilizadas para esse grupo e em poucas horas elas se esgotaram. Com esse dado, a gente tem uma conta que não fecha. São 21 mil doses, mas só para o grupo de 43 a 49 anos, são pelo menos 50 mil pessoas, segundo a Secretaria da Saúde. A Prefeitura informou que para esse pessoal que não conseguiu agendar, um novo agendamento vai ser aberto assim que novas doses chegarem até a cidade. Claro, a gente vai avisando. Tem um recado também para as pessoas que conseguiram agendar e amanhã vão se vacinar. É importante levar até o posto de saúde um documento com foto, a identidade com CPF, um comprovante de residência e também o protocolo do agendamento, aquele papel com o número do protocolo. Isso é muito importante. Vamos falar também sobre a xepa da vacina. Aqui em Ribeirão, ela está acontecendo sempre ao fim do dia em 2 unidades de saúde. A xepa funciona com aquelas doses que acabam sobrando em frascos que já foram abertos e não podem ser guardados para o dia seguinte ou para o futuro, porque as vacinas têm data de validade, né? A Coronavac, por exemplo, é uma validade aí de 8 horas e a AstraZeneca de 48 horas. E aí, sempre que acaba o dia e sobram essas doses, a Secretaria da Saúde está chamando as pessoas que já foram contempladas pelo plano, ou seja, já chegou na idade delas, mas elas não conseguiram agendar lá no site da Prefeitura. E aí, como que eu tenho acesso a isso? Tem que entrar em contato com a Secretaria da Saúde, a gente vai deixar as informações aí na sua tela. Então, se você já tem a idade para tomar vacina, mas não conseguiu o agendamento, pode tentar pela xepa. Informação importante, já que todo mundo precisa se vacinar. Danilo. Pelas suas informações, Murilo, 3977-9441 e 3977-9442 são os telefones da Secretaria, caso você queira as informações sobre a xepa. Por falar nela, os moradores de Franca e de Batatais também estão se cadastrando para receber essa dose. E isso está ajudando a aumentar a prevenção nas 2 cidades. Batatais está com quase metade da população vacinada com a primeira dose contra o coronavírus. Em torno de 8 mil moradores já tomaram as 2 doses. E esse número vem aumentando nessa semana, depois que a Secretaria de Saúde começou a usar sobras das doses nos moradores acima de 18 anos. São pessoas que estavam fora da faixa etária, mas nós também tivemos pessoas que estavam dentro da faixa etária, não conseguiram o agendamento, que foi aberto anteriormente, e se cadastraram na xepa e depois se cadastraram também para receber a vacinação nos dias subsequentes que nós faríamos. O cadastro é pelo site da Prefeitura de Batatais.
Na segunda-feira, quando o sistema abriu, em 1 hora foram 2.220 inscrições. A procura está bem alta. Então nós temos já os nomes das pessoas que se cadastraram, foi por ordem de cadastro, tá? E nós vamos respeitar essa lista para chamar a população à medida que as doses das vacinas forem sobrando. No próximo sábado, Batatais vai vacinar os moradores que têm entre 43 e 49 anos. As pessoas cadastradas na xepa podem ser chamadas. A ideia é não perder dose mesmo, né? Nós temos, né, uma lista de grupo prioritário que nós íamos chamando, né, para poder receber a vacinação no dia, e encontrávamos algumas dificuldades para poder estar realizando dentro do tempo hábil, né, depois da abertura do frasco. Então, nós vimos a necessidade de ampliar um pouco mais esse leque, né, de abrir um pouco mais para essa faixa etária, que é mais fácil às vezes encontrar tendo um público maior, né, para poder receber essa vacina no dia e realmente não desperdiçarmos nenhuma dose. O Marcos tem 21 anos e já é um dos cadastrados na fila da xepa. Espero que com a xepa da vacina eu consiga ser vacinado antes do prazo determinado para a minha idade, para que a gente possa, o mais rápido possível, voltar tudo ao normal. Na região, Franca também está com sistema de cadastro para a xepa, mas só pode se inscrever quem tem acima de 30 anos. A prefeitura, inclusive, já começou a vacinar essas pessoas. Segundo o Vacinômetro, plataforma que monitora os números da imunização no estado de São Paulo, Franca vacinou até agora 47% da população com a primeira dose. Até o dia 29 de junho, as pessoas com mais de 40 anos estão sendo vacinadas com as sobras. E do dia 30 de junho ao dia 29 de julho, vão ser vacinados quem tem acima de 30 anos e os profissionais de saúde. Os moradores de Franca, chamados para tomar as doses da xepa, devem comparecer aos postos de vacinação em 45 minutos. Este microbiologista da USP explica que todas as vacinas têm validade e, depois que são abertas, precisam ser consumidas no tempo determinado pela bula. No caso da Coronavac, a gente tem que aplicar todas as 10 doses que vem em cada frasco em até 8 horas, desde que a gente mantenha essas vacinas em uma temperatura de 8 a 2 graus Celsius. Já no caso da AstraZeneca, esse mesmo procedimento tem que ser feito em até 48 horas, se ela for armazenada nessa mesma temperatura. Se a vacina da AstraZeneca ficar numa temperatura ambiente de até 30 graus, esse processo tem que ser mais rápido e tem que ser feito em até 6 horas. Xepa não é, digamos, o resto, mas é aproveitar até o último milímetro do vidrinho de prevenção contra a Covid-19. É a mesma vacina que está sendo aplicada nas pessoas que estão na fila, mas serve para a gente não desperdiçar essas doses. Uma vez aberto o frasco, a gente aplica todas as doses disponíveis naquele frasco. E a procura não é grande apenas pelas vacinas. Nas farmácias tem muita gente atrás de antibióticos. E os médicos alertam para o uso sem controle desses remédios, que pode fazer surgir bactérias super resistentes. Os remédios antibióticos são uma das maravilhas da ciência moderna. Sem eles, as doenças causadas por bactérias se alastrariam indiscriminadamente entre nós. Mas exatamente por serem tão fortes, estas maravilhas também são perigosas. No tratamento hoje, o tratamento para o Covid, um dos medicamentos é antibiótico. Então nós acreditamos que esse aumento da procura do antibiótico é diretamente relacionado a isso. A Organização Pan-Americana de Saúde acaba de lançar um alerta. O aumento do uso de antibióticos está levando ao desenvolvimento de bactérias resistentes a esse tipo de medicamento. Médicos e pesquisadores acreditam que este problema, que já existia, está se tornando ainda mais grave durante a pandemia. Usar antibiótico para qualquer forma de coronavírus, especialmente, isso traz um agravo porque no momento que você precisar desse antibiótico, ele talvez não esteja funcionando mais. Nesta farmácia, em Ribeirão Preto, a venda de antibióticos subiu 30%, mas a procura cresceu ainda mais. Tem gente que chega pedindo antibiótico para comprar antibiótico sem receita? Mesmo com tanta informação que temos, ainda existe isso. Este professor da Faculdade de Medicina da USP fala que também cresceu a pressão dos pacientes sobre os médicos para que eles receitem antibióticos. E a população também, com essa polarização, essa discussão toda, começou a cobrar. Então, assim, Covid é igual antibiótico. Isso não é verdade.
Na maioria dos casos, 70%, não vai precisar de antibiótico. A campeã de vendas é de longe a azitromicina, um agente que ataca, entre outras, as bactérias do sistema respiratório. Ela é considerada um antibiótico de amplo espectro. Porque esses antibióticos que nós chamamos de amplo espectro, eles destroem todas as bactérias, inclusive as boas, que nos ajudam a nos manter vivos. De forma geral, o perigo do aparecimento de bactérias resistentes é a impotência dos remédios no futuro. Mas para quem abusa hoje, o risco é pessoal e imediato. Porque o antibiótico destrói bactérias e fungos que estão conosco. Eles nos ajudam a manter esse equilíbrio interno. Então, se destruir essas bactérias que nos ajudam, provavelmente vai permitir que aquelas que são as chamadas patogênicas, que são agressivas, elas se proliferem. E nesse processo de proliferação, você pode ter bactérias que nós não vamos ter remédio para tratar. Então, elas são as chamadas resistentes ou multiresistentes, inclusive. A Organização Mundial da Saúde também recomenda expressamente a não utilização dos antibióticos no tratamento de casos suspeitos ou leves de Covid-19. E o Murilo Badesso, que trouxe agora há pouco ao vivo as informações sobre a vacinação em Ribeirão, também fez hoje uma reportagem sobre o aumento na contaminação entre as crianças aqui na cidade. As UTIs do HC estão lotadas há 3 meses. Só que um estudo publicado por uma revista inglesa com base nos números da vacinação em Serrana mostra que a imunização dos adultos deixa as crianças mais protegidas. A última vez que a ala infantil do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto ficou vazia, sem criança internada com Covid, foi no dia 11 de abril. De lá para cá, os 12 leitos de UTI e enfermaria registram ocupação de 80% e preocupam cada vez mais. Alícia da Rocha Novaes Silva é uma das 5 pacientes com menos de 12 anos que morreram depois de pegar coronavírus na nossa região. Ela tinha 7 e chegou a se curar da doença, mas desenvolveu uma síndrome inflamatória multissistêmica, quadro comum nesse tipo de paciente. O pai, que também é médico, acompanhou a luta da filha. A minha filha morreu de doença pós-Covid, síndrome pós-Covid. Uma doença com evolução rapidíssima, com apenas lesões de pele, febre esparsas e vômito. Que levou a internação em UTI e óbito em 3 dias. Professor de medicina Marco Aurélio Guimarães estuda o assunto e explica que a síndrome ocorre porque o corpo da criança produz muitos anticorpos contra o coronavírus que passam a atacar também o próprio organismo. Por isso, reforça que uma atenção especial é necessária. Não levar para o supermercado, não levar para fazer compra de qualquer espécie, E principalmente, com o planejamento agora da retomada das aulas no 2º semestre, sem que as crianças e adolescentes estejam vacinados, se o pai e a mãe não conseguem controlar 1 ou 2 filhos dentro de casa, imagine uma professora sozinha controlar 30. A recomendação é ser o mais rígido possível no controle da criança, manter o uso da máscara, e impedir que a criança toque nas coisas, porque é quase inevitável que a criança ou leve a mão aos olhos ou à boca, o que são vias de contaminação. O que as crianças ainda não podem fazer é tomar as vacinas contra a Covid. No Brasil, elas são para quem tem mais de 18 anos, mas um estudo revelou agora que quando os adultos se vacinam, as crianças acabam ficando protegidas. O trabalho foi publicado em uma das maiores revistas científicas do mundo e usou dados de Serrana para chegar a essa conclusão. Na cidade, mais de 27 mil adultos já receberam as 2 doses da proteção por causa de um estudo do Instituto Butantan. Isso corresponde a mais de 65% da população e criou uma barreira que diminuiu a circulação do vírus. Esse professor de fisiopatologia participou da divulgação do trabalho na revista. Foi notificado uma queda de internações, de casos diários, de óbitos diários, incluindo idosos, adultos e também crianças, porque elas foram protegidas pelos adultos vacinados. E aqui em Serrana, nós estamos começando a entender que a Coronavac, se ela atinge uma vacinação próxima de 75%, isso já começa a proteger grupos não vacinados, o que caracteriza a imunidade coletiva.
Marco Aurélio concorda que a imunidade de muita gente protege, mas ressalta que Serrana vive uma outra realidade. Que esse efeito só é alcançado se a vacinação for feita em massa e rapidamente para proteger todas as camadas. No ritmo lento que nós temos de vacinação, há tempo suficiente para que o vírus migre de população de faixa etária. Então, mesmo que se vacine as faixas etárias maiores, nós estamos dando tempo para que surjam novas variantes adaptadas a faixas etárias mais baixas e que os casos se agravem entre crianças e adolescentes. As vacinas disponíveis hoje são eficazes contra as variantes já identificadas. Mesmo assim, as notícias sobre imunidade para adultos ou crianças ainda não significam relaxamento. Na dúvida, proteção sempre e evitar que a criança seja exposta à aglomeração, seja em situação de comércio, seja em reuniões familiares ou seja em escola. A seguir, a previsão do tempo ao vivo e as imagens da agressão a um morador de rua em Ribeirão. Ele é idoso, levou rasteira e soco. Ah, dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? A gente conversava e a senhora sempre me trazia uma surpresa. Era bolo de cenoura, bolo de nozes, dona Margarida, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Lembra dessa época, dona Margarida? Não se preocupe não, eu te mando as receitas, viu? Sabe por que nossos médicos e dentistas conhecem seus pacientes tão bem? Porque saúde aproxima. São Francisco, uma empresa do sistema Apvida. Alejandro faz uma serenata pra Luna. Eu amo, Theo. Eu sei que eu amo. Ai, mas é que o Alejandro, ele mexeu em alguma coisa aqui dentro que eu pensei que não existia mais, né? Tá aí mais um motivo pra tirar essa história limpo. Daqui a pouco... Por que você foi me aparecer agora? Porque eu precisava fazer isso. Salve-se quem puder. Divulgadas hoje imagens que mostram o segurança de um supermercado agredindo um morador de rua no centro de Ribeirão Preto. Esse caso aconteceu no domingo. Tudo aconteceu nesse ponto de ônibus no centro de Ribeirão Preto. Na imagem da câmera de segurança dá para ver o morador de rua atravessando para o outro lado da calçada. O segurança vem logo atrás, dá um chute na sacola que o homem carrega e continua com a agressão. Mas a imagem fica prejudicada por um poste instalado na frente. O morador de rua tem 68 anos e vive da venda de recicláveis que pega pela cidade. Nossa equipe encontrou o morador de rua. Ele confirmou a agressão, mas com medo não quis gravar entrevista. A gente vai aguentar é pior, foi verdade mesmo. Este morador do centro viu quando a agressão aconteceu. Ele não quer se identificar e contou que o segurança trabalha em um supermercado em frente ao ponto de ônibus. Ele viu por que o segurança ficou irritado. Não fez nada demais. Apenas pegou da rua mesmo, esticou o braço e pegou um jornalzinho da loja. O segurança, ele se ausentou da loja, atravessou a rua, traiçoeiramente ele pegou o transeunte pelas costas, passou uma rasteira, socou 2 vezes na cabeça dele, espalhou tudo que era dele pelo chão com a queda, né? Segundo a testemunha, a atitude do vigia assustou quem estava na rua. Eu fiquei assim, apavorado, fiquei estático, eu fiquei em choque. A gente no mundo de hoje já não aceita mais esse tipo de coisa. A agressão foi denunciada ao Ministério Público. As imagens gravadas aqui no ponto de ônibus foram analisadas pelo promotor de justiça Paulo José Freire Teotônio, que vai exigir uma investigação policial. Nós estamos requisitando a instauração de inquérito policial para apuração desse crime, que pode inclusive ser conceituado como tortura. O promotor ficou indignado com a atitude do segurança. É uma política nojenta, higienista de algumas empresas. Por quê? A pessoa que já está marginalizada pelo Estado, que não é abrangida pelo auxílio emergencial, que está à margem completa da sociedade, ao invés de receber o braço por necessitar, em vez de receber ajuda, auxílio, trabalho, oportunidades, recebe isso aí, esse carinho, entre aspas, essa violência desnecessária, desproporcional, despropositada.
A empresa Gamboa, que é a terceirizada responsável pelos vigias do mercado, informou em nota que ainda não teve acesso às imagens do caso, mas que o funcionário não estava em horário de trabalho, apesar de estar usando o uniforme da empresa nas imagens. Disse ainda que, se comprovado o erro, a empresa vai tomar as medidas cabíveis. O supermercado Dia disse que não vai se pronunciar porque o fato aconteceu fora da loja. Nós vamos agora mostrar imagens de um acidente que aconteceu no fim da tarde na zona oeste de Ribeirão, ali na Avenida Ivo Pareschi. Fica no bairro Planalto Verde. Dá uma olhada aí, ó. A carroceria de um caminhão carregado com entulho e areia tombou. O motorista estava sozinho e não ficou ferido. Um trecho da avenida está interditado, bombeiros e também a Transerp estão no local. Houve um pequeno congestionamento ali, pessoal voltando para casa, não é? O motorista, então, tem que ter um pouco mais de paciência aí para passar pela Avenida Ivo Pareschi. E fica o alerta também para você, se for passar por ali, o caminhão ainda está lá. Hora de previsão do tempo. A tal amplitude térmica foi assunto hoje, Luara. Boa noite. Ontem e hoje também, tá? Boa noite para todo mundo. A diferença, né, entre a mínima e a máxima tá alta mesmo. Ribeirão Preto amanheceu com 13 graus. Sensação de 9 e à tarde a temperatura chegou aos 28, então 15 graus separando a manhã da tarde. A gente começa o dia todo encapotado, então, né, aquele efeito cebola, e aí vai tirando para dar conta dessa temperatura. Estamos falando de hoje, então vamos aproveitar para ver uma foto aqui, ó, que chegou da turma de casa. O José Carlos Salerno, de Pitangueiras, fez o registro para a gente, e a foto dispensa até comentários, né? Muito bonita aí essa paisagem que ele pegou nesse momento. Amanhã, como é que fica a nossa região? Então, esquenta mais porque o vento vem do interior do país e aí carrega um ar quente. Já vamos acompanhar, então, como ficam as temperaturas para amanhã. Cravinhos com mínima de 15, máxima de 30 graus. Em Guatapará, mínima de 17, Morro Agudo também com 17 graus. E aí, à tarde, 32 e 33 graus de máxima. Para a turma de Pontal, mínima de 18 com máxima de 32. Também tem Taquaritinga aqui na nossa tela. Termômetros entre 18 e 32 graus amanhã lá na cidade. E olha a noite, gente, estava ficando fresquinho, né? Olha lá, 28 graus é a temperatura prevista, então não vai esfriar bastante durante a tarde. E deu para perceber também que o tempo continua firme, né? A massa de ar seco está por aqui, impedindo a formação de nuvens de chuva. Por isso, o sol tem caminho livre aí para brilhar. Trouxemos as informações de amanhã para os próximos dias. Vamos ver então aqui na nossa arte, toda linda de São João, gente. Muito bonito. De São João. Gostou, né, das bandeirinhas, pular fogueira. Saudade das festas juninas, dá uma saudade, né? Quem é que não tem? Ribeirão Preto, então, amanhã com máxima de 32 graus. No sábado e no domingo, o pessoal aí que já quer dar uma olhadinha, 31 de máxima. E em Franca, um pouquinho mais agradável, se é que a gente pode dizer assim, amanhã com 28, sábado com 29 e no domingo aí calorão mesmo com 30 graus. Então a situação não está deixando ninguém de fora, né? Esse calorão aí. Geralmente a gente passa a festa junina num tempo mais fresco. Se tivesse festa junina, seria no calorão dessa vez. Seria no aí, tempo né? quente. E ainda nesse clima aqui, né, dos mapas, você sabia que a noite de São João é uma das mais longas do ano? Eu sempre ouvi falar, o pessoal das mais antigas falam isso. Isso, exato. E a nossa meteorologista Maria Clara Sasaki vai explicar pra gente. Olá, Luara, muito boa noite também a todos. Olha, Luara, no último dia 21 nós tivemos a noite de solstício, que é a noite mais longa do ano. Isso acontece por causa do eixo de inclinação da Terra, que neste dia, no dia de solstício, é o máximo possível. Aqui para o hemisfério sul nós recebemos pouca luz solar e é por isso que temos a maior noite do ano. A partir do dia 22, essa inclinação começa a mudar. A Terra vai voltando para a posição central do seu eixo e, consequentemente, a luz do Sol vai voltando também para o hemisfério sul. Por alguns minutos, a noite do dia 22 não é tão longa quanto a noite do solstício. Hoje, dia 24 do mês de junho, estamos muito perto ainda do solstício e é por isso que esta noite é considerada também uma das mais longas do ano. Tá aí a explicação, né? O pessoal das mais antigas que não conseguiam explicar isso pra gente, agora tá explicado. É então. isso. E o que aconteceu já antigamente também, né? Nessa data, né, na transição do outono para o inverno, essa data já caiu no dia de São João. Então, acho que é por isso daí que surgiu esse mito. Ficou essa ideia. E esse ano foi no dia 22, foi no domingo, se eu não me engano, à noite. Foi no dia 21. Dia 21, o dia mais longo assim que do ano. começou o inverno. A noite mais longa do ano, a noite mais longa do ano. Bom, não tem aquela quermesse, festa junina
pessoal tudo junto, dançando quadrilha. Teve na casa do vovô ontem, porque está todo mundo vacinado e está tudo certo. Mas a maioria do pessoal não vai conseguir fazer. Então, o pessoal às vezes faz em casa, né? Fica um convite também, né, Luara? Com certeza. Para participar com a gente. Quem está em casa, né, fez aí uma reuniãozinha, mas tem que ser coisa pouca, né? Não pode ser também juntar toda a parentaiada, que aí não dá certo, né? Então, se você fez aí, manda para cá, né, na Comida, hashtag. bebida, o que vale tiver de tudo, festa junina. O que você tiver de imagem aí, às vezes até tem gente que põe bandeirinha, né, enfeita. Manda para cá, hashtag EPTV2 no Twitter. Tá feito o nosso convite aí para você fazer o jornal ao vivo com a gente. E a gente vai mostrar amanhã na sexta-feira. Combinado? Beleza. Falou, Lu. Valeu, Até, tchau, boa noite. Como nós vimos aí, hoje é dia de São João, um dos mais populares, não é? Só que por causa da pandemia, a festa junina, que homenageia o santo, tá diferente. Lojas, escolas, todo mundo teve que se adaptar para não deixar de comemorar. Afinal, quem é que não gosta de uma boa tradição, não é? Bandeirinhas e muitas brincadeiras. Nesta escola de Ribeirão Preto, o que não falta é diversão. E não é para menos. Quem não gosta de festa junina? Eu adoro. A gente brincou, comeu, dançou. E o que você mais gosta na festa junina? Das brincadeiras. E das comidas? Das comidas também. Roupa xadrez, chapéu e vestido caipira ganharam um item essencial neste momento de pandemia: a máscara. O Miguel veio a caráter. Foi muito legal. Teve música? Teve. Teve muita comida boa? Teve. O pessoal já estava preparando a festa na sala de aula. E teve mudança para a comemoração ser segura para os alunos e funcionários. Nós não pudemos fazer com as famílias aqui dentro do colégio. Então, estudamos com as crianças toda a tradição, fizemos a vivência junina com as crianças e precisamos criar formas de incluir a família. As professoras montaram pequenos vídeos que serão apresentados numa live junina amanhã. Então, os pais participarão da live e para criar em casa aquele clima junino, os pais que fizeram a encomenda aqui para a escola, buscarão amanhã no sistema drive-thru o kit junino. O comércio também precisou se adaptar neste momento. O Tiago é gerente de marketing de uma empresa que faz comidas típicas. Ele apostou na criatividade para estar perto dos clientes. A gente vive sempre muitas recordações de festa junina, né? A população brasileira tem isso, nós temos isso muito forte, né? Da época de criança, então tem os filhos. Então a gente começou a levar essa festa junina para dentro dos lares, através de um hot site Juntos na Junina. Ali tem brincadeiras, né? Tem kits junino que você pode estar comprando através do e-commerce. Com a pandemia, muita gente vai comemorar a festa junina em casa. Aqui nessa loja, no centro de Ribeirão Preto, a procura por roupas e adereços cresceu muito se comparado com o mesmo período do ano passado. Chapéu de palha tem boa saída e as tiaras também. E mais do que comemorar a data, é importante entender o significado. São João Batista batizou o próprio autor do batismo, que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando assim o valor do batismo em nossas vidas enquanto inserção na vida de comunidade. E a comemoração com segurança é fundamental. Procurando fazer aquilo que é pedido, né, de acordo com as restrições sanitárias, para que nós possamos caminhar sem pegar o vírus, né? E o que você acha da festa junina estar sendo esse ano desse jeito, com máscara? Tá sendo bom. A máscara dificulta um pouquinho para respirar, mas é bom. Tem que usar. Tem que usar. E hoje tem missa em homenagem a São João aqui em Ribeirão Preto. Não é só festa, não. Tem que fazer a reza também. Luiz Bombonato, tá ao vivo com a gente. Conta onde é que você tá aí. Boa noite. Oi, Danilo. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no EPTV2. Eu estou em frente à igreja, né, que leva o nome do padroeiro. A missa já está para começar aqui agora, às 7 horas. Já tem os fiéis que estão lá dentro, alguns estão chegando agora. Esse pessoal que vai acompanhar a missa aqui presencialmente, eles precisaram fazer um agendamento na secretaria aqui da paróquia. E lá dentro está sendo cumprido todo o protocolo de segurança, como o uso de máscara, álcool em gel e também o distanciamento na hora que o pessoal vai sentar ali no banco. Bom, aqui do lado de fora, olha, está tendo uma quermesse também, né, que é para homenagear
o dia do padroeiro. Essa quermesse ela começou hoje às 14 horas e termina daqui a pouquinho às 8 horas da noite. São João, ele é um dos 3 santos comemorados em junho e é o santo que simboliza as fogueiras nas festas juninas. Então a gente falou aí, né, a missa começa às 7 horas da noite e vai ter também transmissão pelo canal da paróquia no YouTube. O pessoal pode ficar ligadinho, Danilo. Obrigado pelas informações, Luiz. São João, São Pedro e Santo Antônio são os 3 santos aí do mês de junho. Antes de ir embora, antes de encerrar, um recadinho. O Jornal Nacional hoje começa mais cedo, às 7:55. Sobe a letrinha. Boa noite para você. Até amanhã. Jornal da EPTV, segunda edição. Oferecimento Hiper Saúde. Domingo tem uma Hilux mais 220 mil em dinheiro. Assista agora a sua novela das 7. Salve-se quem puder. Saboreie com linguiça defumada Perdigão.